Então vamos lá. Bem, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro Covid-19. É uma atividade promovida em conjunto entre a Federação das Entidades de Servidores e Tribunais de Contas do Brasil, a FENASTC, e o CEAP Sindicato, o Sindicato de Auditores do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. A palestra de hoje vai ser sobre o desempenho da Receita Estadual e as perspectivas para 2020. O nosso convidado é o colega Jorge Ritter. O Jorge é diretor técnico do Sindifisco RS. Ele é formado em engenharia agronômica e tem especialização em gestão fazendária pela PUC, pela PUC do Rio Grande do Sul, e em direito tributário pela escola da AFSVEC. Ele é mestre em ciências sociais pela PUC, ingressou na Secretaria da Fazenda em 1992 e, entre 2008 e 2017, atuou na chefia da Divisão de Arrecadação da Receita Estadual. Portanto, é um colega de bastante experiência na área e, por estar na diretoria técnica do Sindifisco, a gente está podendo contar com a presença dele aqui. De antemão, já agradeço o Jorge por ter aceito o convite. Ele já participou de uma outra atividade nossa, em conjunto com outros sindicatos. E vou deixar com o colega a palavra, então. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado, Samuel. Boa tarde a todos aí. Trouxe uma apresentação aqui sobre, então, as projeções de receita para esse ano, né? Tentar compartilhar aqui um gráfico inicial. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, como é que eu faço isso? Vocês estão vendo aí? Sim. Então aqui tem a projeção da arrecadação de 2018, 2019, arrecadações efetivas, né? E aqui 2020 eu marquei em amarelo já a parte de arrecadação pós-Covid, né? Que estava prevista para ocorrer, e aqui que já se verificou aqui a coluna 2020, que está marcado em cinza, são os meses que a arrecadação efetiva, que se efetivou, né, em abril e maio. Então, aqui em relação ao que eu estava prevendo de 3 bilhões e 2.900, ocorreu 2.600 e 2 bi e 70, arredondando, né? O que dá uma perda de 448 milhões em abril e 891 milhões em março, 448 em março e 891 em abril, né? E tirando fora a Fundeb e a parte dos municípios, dá uma perda líquida aí de 900 milhões, mais ou menos. E nós recebemos, então, um auxílio de 896 milhões, e agora temos mais 3 parcelas para receber. A próxima parcela vai ser no dia 10 de julho, né? Quando o governo espera terminar de pagar a folha de maio. Ele terminou de pagar abril agora, então no dia 10 de julho ele vai terminar de pagar maio. Então essa é a situação, né? Então aqui tem a projeção que a gente imaginava uma perda de 30% ao mês, no mês de maio deu 28% de perda, né? E até o fim do ano, se continuar assim, a gente imagina que o próximo mês ainda perde bastante, depois ela recupera um pouquinho, a perda cai de 30%, cai para 20%. Né? Mesmo assim, existe uma perda líquida aí prevista de 4 bilhões, né? Que pode, em relação ao auxílio financeiro, que é de 1 bilhão e 900, então faria necessário um outro auxílio, né? Que teria que ser aprovado lá. Então, aqui olhando, vou dar uma passada no relatório aqui da Receita Estadual, no último relatório,
aqui do período de 16 de março até o dia 5 de junho, né? Vou trazer aqui direto para as notas fiscais emitidas no período. A gente vê aqui que tem lá no início, o pessoal fez bastante estoque e a emissão de notas cresceu no primeiro momento, logo que a Covid foi iniciada ali, houve um aumento de 15%, depois todo mundo estava muito estocado e veio o fechamento, né? O distanciamento social, e aí caiu para 31%, depois ela vai recuperando lentamente até chegar ao ponto que agora, na última semana, passou para cima da linha, essa linha que tem aqui é a linha de 2019, então ela está 5% acima da linha do ano passado, né? Então, isso indica uma certa recuperação aí de atividade econômica, né? Do faturamento diário nas notas fiscais eletrônicas. E depois no site lá da Fazenda tem todo esse detalhamento, dá para baixar esse relatório lá, né? Aqui um comparativo abrindo por indústria, atacado e varejo. A gente vê que o atacado ele não sofre muito, né? O atacado ele continua bem, ele tem uma caída no início, ele sobe para 37%, depois ele cai um pouco para menos 18%, mas logo ele volta para cima da linha, né? E agora ele está com 7% acima. Já as atividades de indústria e varejo, elas sofrem um pouco mais, elas estão abaixo da linha, né? Só agora no fim que a indústria reagiu um pouquinho. Mas no sentido geral, é importante olhar o sentido geral, existe uma recuperação, né? À medida que as atividades vão se acostumando vão liberando um pouquinho o pessoal, vão acostumando a usar as bandeiras aí do governo, há uma certa recuperação, né? Aqui a questão, a visão por setor, né? Tem setores que estão aumentando a atividade econômica, né? Suínos, arroz, trigo, produto de limpeza, ovinos, leite, aves e ovos, né? Depois os lá de baixo são os que mais caíram, entra eletrônicos, madeira, bebidas, têxteis, confecção, móveis, metalurgia, coreiro, calçadista e veículos, né? Então esses setores caíram bastante e os de alimentação continuam bem aí porque está todo mundo concentrado no essencial, né? Aqui também um comparativo com as vendas do varejo, também uma queda e depois uma tendência de recuperação. Aqui é aquele que eu estava falando antes das regiões, né? Então, as regiões que sofrem mais a queda na participação por Cored, né? Participação da indústria, as que perdem mais é onde está concentrado mais a incidência da Covid, né? Onde está mais concentrado o PIB gaúcho ali na região das Hortênsias, Delta do Jacuí, que é em torno de Porto Alegre, metropolitana, Produção, Serra, Vale do Taquari, Rio dos Sinos, né? Então essas regiões têm uma perda significativa, né? Depois as outras mantêm um equilíbrio, né? Conforme se a região não tem muita indústria, mas na agricultura ela não perde tanto. E até chegar algumas que têm ganho no Alto Uruguai, na fronteira noroeste, Celeiro, Missões, Campanha, Centro-Sul, Jaguari, Campos de Cima da Serra. E a que mais ganha, como eu estava falando, é o litoral, 14% de aumento na atividade. Aqui, evolução nas vendas do varejo por categorias, né? Então, medicamentos, materiais hospitalares, isso aí tudo se mantém mais ou menos numa linha boa. Higiene e alimentos crescem também. E os demais produtos são os que estão mais abaixo ali, né? Aqui tem uma evolução das vendas dá para ver por produto no varejo, né? Também o crescimento dos cereais.
E aqui as que mais perderam, né? Vestuário, calçados, veículos, né? Móveis, colchões, então tudo que não for muito essencial, que fica para depois, não tá movimentando. Aqui o análise dos combustíveis também, olhando a gasolina comum, que é a linha verde ali, ela tem um baque e depois ela já está recuperando, já está chegando próximo da linha base de 2019. Tem uma perda de 6%, né? O óleo diesel continua, o óleo S10 ele continua crescendo acima da linha. O outro tipo de óleo diesel também está um pouco abaixo, mas está perto da linha, né? E só o que perdeu mais foi o etanol, que para nós não significa muito, né? Mas isso aqui causa um impacto na arrecadação, porque o que impacta mais, além do volume, é o preço, que também caiu, né? Então, isso aí tem um outro gráfico aqui que mostra os preços. A gasolina comum, que estava em 4,77, agora está 3,90. E o óleo diesel 13,80 baixou para 2,99. É a lei do mercado, né? Baixa a demanda aí, no mundo inteiro, baixou o preço para nós também. Aqui também tem um baque grande nos transportes, né? Vou mostrar aqui o transporte de passageiros. Ali o de cargas não perde tanto, mas aqui de passageiros tinha mais ou menos 3 milhões de passagens por mês, caiu para 800 mil, né? Agora ela caiu mais, chegou a 500 mil passagens em 28 dias, e agora está em 800, tem uma leve recuperação. Esse setor sofre bastante, porque as pessoas realmente, é um risco entrar no ônibus, né? Aqui vou pular. Aqui é a arrecadação do ICMS, mais ou menos aquela ideia que eu tinha passado lá, só que são os números da previsão do governo, né? O realizado em 2019 e o realizado agora. E uma perda de 6,4% no total, né? A gente começou o ano bem, arrecadando em janeiro e fevereiro, 4% a mais, 6% a mais, e depois veio a Covid. É uma pena, porque a gente estava começando a encurtar o prazo de atraso no salário, estava começando a receber mais ou menos um pouco menos de atraso, né? E agora realmente o baque foi grande. Aqui tem grupos lá na Fazenda de Administração Setorial, então o agronegócio está bem. Muito embora aqui na soja a gente perdeu bastante, né? Tinha uma safra prevista de Rolando. 20 Abrindo milhões de aqui. toneladas e tem uma queda aí de 47%. A gente vai colher, eu acho que 11 milhões de toneladas, mais ou menos. Então, mas mesmo assim, essa soja entrou agora e está sendo exportada, né? E isso gera um efeito, muito embora não tenha arrecadação do ICMS em cima dessa soja, ela gera um efeito de renda, né, em outros setores. Supermercados está bem, produtos médicos e cosméticos. E tem toda uma análise, mais ou menos, do que acontece em cada setor, né? Então é isso, vocês podem consultar lá no nosso site. Pode baixar esse PDF e salvar, né? Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui uns dados aqui desse auxílio federal, que foi de 480 milhões, a gente recebeu aqui em junho, né? No dia 10 de junho, os 483 milhões, mais 63 milhões para aplicar na Covid, né? E é interessante, porque esse dinheiro a gente aplica na Covid, mas sobra o dinheiro da saúde para outras. Mesmo assim, ele custou muito a chegar, e
e o Estado teve que alongar o calendário de pagamentos, né? Agora tem outra parcela prevista para o dia 10 de julho, outra 10 de agosto e outra 10 de setembro. Então, é esse dinheiro que nós contamos aí para fazer frente com as obrigações do Estado. É uma corda muito esticada, vai ser difícil, né, porque a arrecadação, a perda está sendo um pouco maior do que a compensação pelo auxílio da União. Agora, a perspectiva aqui do Boletim Focus, né? A gente tem aqui uma previsão, esse foi publicado até o dia 12/6, foi publicado dia 15, uma previsão de IPCA para 2020 agora de 1,60. Então, esse ano a inflação deve ser bem baixa em função da baixa demanda que a gente está tendo. Em 2021, o mercado está prevendo um IPCA de 3%, 2022, 13,50%, e 2023, 13,50% de novo. Então, depois desse ano, a inflação fica nesse patamar de 3, 3,5%, né? Nos anos seguintes. Um PIB foi revisto para baixo para 6,51 e em 2021 deve crescer 13,50, em 2022 deve crescer 2,50. Então a gente vai gastar 2 anos para recuperar o patamar que a gente tinha esse ano, que era um patamar de, mesmo que não crescesse nada esse ano, que ficasse no zero, com essa queda de 6,5, vai precisar de 2 anos para recuperar isso aí, né? E lá em 2023 cresceria 2,50. Então é um período assim de 3, 4 anos bem difíceis aí, porque é como se não crescesse, né? Como se não tivesse nenhum crescimento todos esses próximos anos aí, os próximos 3, 4 anos, né? O câmbio que está em 5,20 ele deve acalmar um pouco para R$ 5 em 2021, 4,80 em 2022 e 4,80 em 2023. Então, a tendência é que depois dê uma normalizada, né? E fique nesse patamar aí. Então, não vai crescer muito mais além disso. E a taxa Selic, ela está em 2,25, ela deve crescer um pouquinho de patamar. Ano que vem, ano 2021, 3%, depois passaria para 5%, e 2023, 6%. Tudo isso é previsão, né? Vamos ver o que vai efetivamente acontecer, mas aqui reflete uma análise do mercado que esse aumento de juro pode ser para conter a inflação, uma vez que o governo está aumentando bastante a liquidez, e isso vai aumentar a dívida, né? A dívida do setor público. A dívida bruta pode passar aí para perto de 90% e pode ter uma tensão inflacionária aqui, né? Mas vai ser controlada através dos juros aqui, do juro da Selic. Então é isso, é uma recuperação bastante lenta, né, que vai consumir 2021, 2022, 2023, né? 2020, talvez, quase certamente o Estado precise de mais auxílio da União, né? Mais algumas parcelas, talvez da mesma monta que foi dada. Eu estou prevendo uma perda de 4 bilhões esse ano, e esse auxílio aqui não chega a 2, é 1,9 bi mais aquela verba para combater a Covid, né? Entra na agenda aí uma reforma tributária federativa também, que eu não sei o momento mas se fala bastante na sequência de trazer esse assunto aí para o Rodrigo Maia já falou, enfim, de botar o foco nessa reforma tributária, que poderia trazer um viés de uma tributação mais progressiva, né? Porque efetivamente a gente tem uma tributação regressiva, e de onde é que vai sair o dinheiro para cobrir esse período de crise, né?
ele tem que vir de onde tem a capacidade de pagamento, que são nas altas rendas, né? Então, tem todo aquele projeto que a gente participa aí na FENAFISCO de trazer um imposto de renda mais progressivo, com incidência nas altas rendas, com uma alíquota marginal maior, acima de 40, 100 salários, e também uma tributação de dividendos. Patrimônio também, tributação de patrimônio, um aumento no ITCD, né? Enfim, toda essa discussão que a gente sabe bem complicada no Congresso, porque tem uma questão de representação política na Câmara dos Deputados que é complicada, né? Geralmente os deputados representam aquele 3% da população que tem alta renda, né? Que são os setores que se defendem, né, através dos representantes. Outra questão também, os benefícios fiscais, que seria uma outra fonte de renda na reforma tributária, de reduzir o gasto tributário com os benefícios fiscais e trazer uma arrecadação mais substantiva, né? Esse é outro assunto que a gente pode incluir na agenda e vamos brigar por ele. E, enfim, a questão dos incentivos fiscais, elas vêm de longe porque o Brasil tinha aquele modelo de substituição de importações e faltou para a gente a política de nos inserir no mercado, como fizeram lá os tigres asiáticos, né, de fazer uma produção para exportação. Então, hoje o Brasil é um país que tem uma indústria voltada para dentro, que necessita de incentivo fiscal para sobreviver aqui, para poder exportar alguma coisa, muito pouco. E na parte de exportação, para manter a balança comercial, a gente depende muito do agro, né? Do agronegócio, a soja principalmente, e dos minérios, né? Minério de ferro, que a gente sabe do problema ambiental que traz, né? Mas, enfim, a nossa grande exportação, nossa grande pauta de exportação é essa, né? Soja e minério, né? Café, enfim, os produtos primários que estão mantendo a nossa reserva cambial, né? Nosso saldo de exportação. E é incrível que isso aí ficou desde aquele tempo dos militares da substituição de importações, lá do Delfim Neto, enfim, outros ministros, né? Isso se manteve na matriz produtiva brasileira, né? De ter que dar incentivo fiscal para manter a indústria aqui, para produzir para o nosso mercado interno, que é grande, né? Mas nós perdemos a oportunidade de direcionar uma indústria exportadora mais competitiva, né? E ficamos assim, o setor privado dependendo do setor público, né? Chorando e pedindo cada vez mais benefícios, né? E não tendo aquela propensão a exportar, a competir, né? A ir para o mercado externo e buscar recursos. Cabendo esse papel é o agronegócio e a mineração. E o agronegócio, para nós aqui, ele tem sido também uma espécie de mineração, porque ele esgota o solo, né? O pessoal que está plantando soja não faz rotação de cultura, não faz adubação verde, enfim, uma série de coisas que são necessárias para manter o solo e usa pesadamente agrotóxicos, né? Então, isso tudo traz um prejuízo a longo prazo, porque o solo é como se fosse um recurso não renovável, né? Se ele for mal utilizado. E também o pessoal deixa de plantar feijão, milho, arroz e outras coisas para plantar soja, porque a soja dá muito mais dinheiro, né? Então é isso, a gente precisava de fazer uma reforma tributária que tivesse um programa de reciclar a nossa indústria para ela poder ser mais, aumentar a produtividade, ela poder competir mais lá no exterior e também poder trazer essas divisas, né? E deixar o agronegócio de um papel secundário na exportação, né? Não se fundar tanto no agronegócio como nós estamos hoje, porque o que agrega valor mesmo é a indústria, né? Então a gente acaba perdendo recursos
E quem sabe também tributar um pouquinho a questão da exportação de soja, né? A questão do minério de ferro para recompor os recursos naturais que a gente tem acontecido aí, Brumadinho, né? Mariana, tantos desastres aí, e toda a correção do desastre corre por conta do governo, né? Todo aquele resgate lá em Brumadinho, enfim, todas aquelas famílias que ficam sem renda e, enfim, é um custo enorme que tem, um custo ambiental enorme, né, que traz aí. Então é isso, a gente espera que essa agenda se firme aí com a agenda de renovação na parte tributária, né, na recomposição das receitas do Estado e uma melhor divisão federativa dos recursos, né, que talvez no ensejo aí dessa crise possa vir alguma mudança positiva nesse sentido. Então, nesse sentido, nós estamos aí focados aí no Sindifisco, na Finafisco, para aportando lá ideias para a reforma tributária, tentando que vá nessa direção, né? Então, por hora, era isso que eu tinha para apresentar aí, Josué, e fico à disposição